Bom dia, Inês. Tudo bem contigo? Bom dia, Lucy, tudo ótimo. Então vamos começar aqui mais uma sessão do GPS+, e nós, não sei se te ainda recordas, porque eu acredito que sim, estivemos a falar de presença e fizemos aqui uma pontezinha para este próximo, ou seja, para este episódio, que vamos falar sobre cuidar. O que é isto de cuidar no seio da parentalidade consciente e o que é que tu podes nos trazer assim para ir levantando o véu do que vamos ter aqui hoje como conversa? Então, acho que o cuidar é aqui uma das nossas principais metas na própria parentalidade, não é? Ou seja, quando nós falamos da parentalidade, pensamos muitas vezes no cuidar dos nossos filhos, não é? E, portanto, acho que o cuidar significa olharmos aqui de uma forma mais atenta e de uma forma de trazermos um desenvolvimento, de trazermos um florescimento, como falávamos há pouco, da nossa própria existência e da existência dos nossos filhos em nós, não é? Da relação que vai acontecendo entre nós. Cuidar, acho que tem esta intenção, que é de conseguirmos que não estejamos de uma forma passiva, não estejamos simplesmente na presença de uma forma sem termos aqui um contacto, sem termos uma intenção, sem estarmos em movimento, em ação, mas significa de facto conseguirmos envolver-nos. Oh Inês, isto agora está-me aqui a lembrar de uma coisa. Este cuidar é muito mais do que aquele simples cuidar de tens que ir para a cama a horas, tens que lavar os dentes, tens que, olha, já chegou a hora, tem um momento de pequeno almoço, jantar e por aí fora, está na hora de ir para a escola. É um cuidar então aqui um bocadinho diferente que às vezes temos a ideia, não é? Claro, e a questão é mesmo essa, é que muitas das vezes nós pensamos que cuidar de um filho é como cuidar de uma planta, não é? Que temos que regar, que temos que garantir que tem todos os nutrientes que são necessários, mas numa relação humana nós precisamos de muito mais. Precisamos de afeto, precisamos de toque, precisamos de contacto, precisamos de atenção e precisamos de facto de que este cuidar seja pensado, não seja só algo que nós vamos fazendo mecanicamente, como seguindo uma receita, não é? Ou seguindo aquilo que, olha, como nas plantas, não é? Umas precisam de sombra, outras precisam de sol, umas precisam de mais água, outras precisam que quase não as regues, senão vais afogá-las. Nas crianças e nos jovens, e lá está, é mesmo isto que é diferente. Na parentalidade, nós até nas diversas fases do desenvolvimento temos que ir ajustando o nosso cuidar, porque depois há alturas em que parece que cuidamos demais, não é? Há alturas em que parece que cuidamos de menos e até mesmo com os filhos que vamos tendo em fases diferentes ou com filhos que têm personalidades diferentes, temos que cuidar de maneiras diferentes. Sem dúvida. Isto lança-se para outra questão, as tais prioridades. Uma prioridade, ou seja, com os nossos filhos, mas também connosco próprios. Que um tema que também já falámos nos outros 2 episódios, mas que aqui também acaba por estar junto neste tema do cuidar. As prioridades. Como é que a gente trabalha estas prioridades em nós e depois com quem nos rodeia? Começamos por aí, definirmos que nós também somos uma prioridade, não é? Nós dizíamos num dos nossos episódios anteriores que entretanto até já recebi um feedback de que deveria de começar a fazer t-shirts que dissessem cuide da mãe do seu filho, não é? E de facto isto é fundamental. Se nós não soubermos que somos uma prioridade para o cuidado que precisamos de ter e para a relação que precisamos de ter com os nossos filhos, nós não criamos essa gestão de prioridades organizada de maneira que eu tenha tempo para mim, que eu tenha tempo para encontrar as minhas necessidades satisfeitas também para poder estar numa relação mais disponível com o outro. Então, essa definição de prioridades, quando se trata de nós próprios, não é? É começar por aqui, é começar por definirmos que nós somos uma prioridade também, não é? E em seguida é percebermos que as nossas prioridades na relação com os nossos filhos têm que depender também daquilo que é prioridade para eles, não é? Há filhos e há relações em que estarmos juntos a ver um episódio de televisão ou estarmos juntos a ler ou estarmos juntos a almoçar ou a jantar tem que ser uma prioridade. Com presença. Com presença, exatamente. Com presença que é muito importante. E é engraçado, quando estavas agora aqui a falar nestas questões de prioridade, há um bocadinho aquela velha analogia de que quando estamos grávidas, não é? Quando uma mulher está grávida, antes do bebê nascer, é sempre como é que tu estás, está a correr tudo bem. A partir do momento em que o bebê nasce, passa a ser, ou o momento após logo o parto,
costuma ser, então o bebê está bem? Aqui há um bocadinho logo esta tradição que existe, esta cultura que estamos inseridos, que acabamos por nos esquecer. Se é a partir desse momento que muitas vezes acabamos de ser uma prioridade para nós próprios, quando nascem os filhos. Nessa fase é tremenda, não é? É uma fase tremenda porque é uma fase em que o cuidar é extremamente exigente, porque precisamente uma criança tão pequenina não tem autonomia suficiente para cuidar de nada na sua vida, não é? Nós temos essa característica diferente em relação a todos os outros animais, que é nós nascemos completamente desprovidos de autonomia e de capacidade de sobrevivência, sem termos total. uma dependência total. E normalmente nós assumimos que a pessoa que vai em primeiro lugar cuidar e que tem essa responsabilidade é a mãe, porque foi a que já esteve a cuidar durante toda a gravidez, não é? E, portanto, não há como senão uma continuidade que agora, no quarto trimestre, como agora se chama, a mãe tem de continuar a ser a cuidadora principal do bebê, e num bebê que precisa de cuidados o tempo todo e para tudo e mais alguma coisa, se não nos lembrarmos que existe ali uma mãe que também está a precisar de cuidar de si própria, porque está a dispor de todos os seus recursos e mais alguns para prestar aqueles cuidados. Se não houver este recentramento também nas necessidades da mãe, se não houver suporte, se não houver aqui uma outra forma de estar, do envolvimento que a família, que os amigos e da própria mãe, não é? No pedir, no estar disponível para receber esse suporte, exatamente, para cuidar de si, para cuidar do seu bebê, as coisas vão ser muito esforçadas e muito difíceis. E podemos entrar mesmo naquelas depressões pós-parto, que às vezes há até aquela negação do próprio bebê, porque é um momento realmente de grande transformação na vida de qualquer pessoa, nomeadamente na mulher, porque é ela quem acabou de parir, não é? Mas também não podemos deixar de pensar que a estrutura que tu falavas há pouco é tão importante, porque lhe vai dar quase a base, o colo, que uma mãe também tanto precisa para continuar a olhar para si própria e sentir-se capaz também de dar continuidade, porque o que acontece muitas vezes, entra-se num piloto automático em que quando se dá conta já não há capacidade para dar resposta. Sim, e a depressão pós-parto é aqui um tema muito sensível e muito importante de trazer consciência, porque é uma fase da vida da mulher em que há todo um conjunto de alterações que podem mascarar, digamos assim, Exato. a gravidade daquilo que se possa estar a passar com ela, porque é natural que esteja com alterações do sono, porque tem ali um bebê que acorda durante a noite, ou que desperta, ou mesmo o nosso próprio sentido de estarmos atentos a como é que o bebê está não nos permite estar num sono tão profundo, ou então temos alterações completas dos horários de refeições, dos horários de que estamos habituados, Sempre não é? segundo plano, Anteriormente. Sempre... E no fundo tudo isto acaba por fazer com que, se uma mãe está mais irritável, está mais desgastada, está mais cansada, nós atribuímos isso tudo. Ok, anda a dormir mal, tem um bebê, tem que andar sempre com coisas está atrás, tem que camuflado. lavar. A origem principal acaba A questão é, eu acho que acaba por se camuflar a intensidade e a gravidade, ou seja, normalizamos aquele cansaço, normalizamos aquele desgaste, normalizamos aquele estado de humor irritável, normalizamos o facto de não lhe apetecer sair, de não lhe apetecer fazer nada, não lhe apetecer cuidar dela própria, não lhe apetecer tomar banho, não lhe apetecer lavar o cabelo, não lhe apetecer fazer nada, porque é natural, está mais dedicado ao bebê, até sentimos isso ali um bocadinho como a heroína, não é? Que se está a dispor de todos os seus recursos para entregar ali ao bebê. Isso não é cuidar da mãe daquele bebê. Isso não é priorizarmos realmente aquilo que é fundamental na nossa relação como mães, nem na nossa parentalidade. E isto é fundamental de chamar a atenção, porque lá está, muitas das mães, quando começam a notar que não estão bem e que não estão no seu melhor, às vezes isto depois reflete-se até na forma como olham para o seu bebê, como criam uma relação, Exatamente. não é? Porque ali está a razão pela qual eu não durmo há 3 semanas. E muitas das vezes isso perturba até na própria conexão e na vinculação que se consegue estabelecer com o bebê. Exatamente. E o bebê vai captar. Eu no fundo acho que aquilo que nessa fase o que é fundamental é perceber que provavelmente nós não vamos estar tão tranquilas e calmas a cuidar do bebê,
porque não estamos bem, não estamos Exatamente. no nosso melhor. Não E é? acabamos por passar também esse sentimento, né, às vezes de exaustão para o nosso filho, não é? E ele acaba por estar se calhar mais choroso, porque também sente que também não está tão bem, se calhar não está tão presente do ponto de vista emocional, porque acaba por estar mais irritada. Por aí, daí a importância de Sim. então qualquer mãe cuidar de si própria e estar atento aos sinais, porque melhor do que ninguém conhecemos o nosso próprio corpo e o nosso próprio estado emocional e procurar ajuda que sempre que E quem está que à for nossa preciso. volta, estar muito atento. É muito importante, porque eu o que acabo por perceber, por conversas com a pessoa também vai tendo, o que acaba por acontecer muitas vezes é que só mais tarde é que nós temos o gatilho, porque alguém conta uma história e tu vais ao teu passado e lembras-te, eu também aconteceu-me o mesmo, eu percebo. E esta questão da maternidade às vezes a maternidade tem as suas sombras, como é lógico, e muitas vezes são colocadas de lado, são floreadas porque faz parte daquilo que tu dizias, ou porque a mãe está cansada, ou porque dormiu pouco, ou porque não tem dedicado tanto tempo. Porque achamos que faz parte. Porque E que toda a gente passa por isso, porque é que eu me de queixar, não é? E é por isso que cada história é uma história, e a tua história é tua, a minha é a minha, e pode haver pontos que se tocam, mas somos constantemente também durante uma gravidez a dizer, olha, a mim aconteceu-me isto, Sim. olha, é isto, agora vai-te acontecer isto. E acabas por pensar, esta não é a minha gravidez, Claro. eu tenho que viver a minha, porque quando começas a viver a gravidez dos outros, as dores dos outros, o que teve, não há nada de errado disto, que as pessoas gostam sempre de partilhar, o importante é quem está que filtra isto, não é? Que filtra esta informação. Captando aquilo que é fundamental e que também vai ajudar neste cuidar. Eu há dias estava a falar com uma mãe que é recém-mãe e ela estava-me a dizer que tinha recebido 2 ou 3 conselhos fantásticos durante a gravidez. Um deles tinha que ver com a forma como se dobrava a roupa dentro das gavetas. Uau. O segundo era uma coisa que eu achei realmente fantástica, que foi aconselharam-me a fazer uma coisa que eu nunca me lembrei, que foi a fazer sopa e comida e congelar. Estás-me a surpreender, ainda Não te é? lembras da terceira, Inês? Olha, a terceira não me lembro. Mas Sim. sei que, por Sim. exemplo, estas, não é? Eu achei curioso porque realmente também chamavam aqui a atenção para uma coisa fundamental, que é nós temos que também nos preparar para aquilo que vai ser o nosso desgaste futuro. Exato. Não é? Em vez de Exato. estarmos só... Olha, uma das coisas que eu gostaria de não ter estado tão entusiasmada, eu sou mãe de menina, não é? Tu és mãe de rapazes. Sim. E sei que existem algumas diferenças, às vezes, no entusiasmo que nós temos com as roupinhas, mas, por exemplo, só com os folhos e com as coisinhas que Pois, são não difíceis, sei. não é? Naquela fase inicial, é um desgaste brutal que nós temos a seguir. Estamos a conquistar um desgaste que a seguir vamos ter, não é? Por muito bonito que seja, mas depois vai-nos dar aqui um extra de cansaço. E depois lá está, se nós não sabemos gerir tudo aquilo que vai ser, nós não sabemos se vai ser um bebê que dorme, se vai ser um bebê que come, se vai ser um bebê que consegue estar aos cuidados de outra pessoa. Nós não sabemos como é que vai ser toda esta gestão, não é? Então, realmente, isto pode parecer assim muito, muito picuinhas, mas estamos a olhar aqui para algumas dicas que são de cuida de ti daqui a uns tempos. Exatamente. Prepara o teu cuidado, como é que tu vais conseguir cuidar de ti. É tipo um alerta, né? Porque a gente vai muito àquela questão da preparação para o parto e há temáticas do ponto de vista emocional que precisam mesmo muito de ser trabalhadas e já há excelentes profissionais na praça a fazer isso, o que nos deixa, e eu penso que cada vez mais a mulher pode estar desperta para viver a sua própria maternidade e senti-la como ela dela própria e não como a do outro, e isso faz toda a diferença. Uma coisa que também queria aqui falar contigo, Inês, estivemos a ver há bocado aquela necessidade de descontrairmos, temos aquelas boas conversas, vermos um filme, que estavas também deste esse exemplo, e não só aquele vai-te deitar porque já é horas ou tens que ir tomar o pequeno almoço. Como é que nós estabelecemos aqui, fazemos esta gestão do tempo? Como é que estabelecemos estas prioridades? Primeiro que tudo, é fundamental olharmos para a relação que temos e para a relação que queremos ter. Estabelecer a nossa intenção, não é? Porque muitas das vezes nós podemos perceber em que lugar é que nós nos queremos sentar na relação. Eu quero ser a pessoa que na relação de cuidar dos filhos ou na parentalidade ou na educação quer ser aquela que está sempre atenta às regras, que está sempre atenta aos calendários, aos horários, ou quer ser aquela com quem eles conseguem sentar-se e partilhar algo que foi interessante no seu dia e que sabem que eu vou parar para ouvir e que não vou dizer, não, espera lá que eu agora tenho que fazer
fazer o jantar primeiro. Sim. Ou não vamos agora conversar sobre coisas desse género, primeiro vais fazer os trabalhos de casa. Ou agora deixa-me terminar, agora não posso. Agora tenho que trabalhar, agora tenho que outra Mas coisa. deve-se estabelecer tipo quase um horário no calendário ou deverá... Imagina pais que têm uma vida muito agitada, que vão para a escola com os filhos e a seguir até as atividades ao final do dia, quando já chegam a casa já está tudo a acontecer. Sim. Como é que a gente estabelece aqui? A viagem no carro, por exemplo, pode ser suficiente? Uma boa conversa? Olha, eu gosto de olhar pela perspectiva do que é que funciona, do que é que não funciona. Quando eu estou confortável na relação e sinto que eles também estão confortáveis na relação, provavelmente eu não tenho que ir criar um calendário extra que me vai dar mais uma responsabilidade, que me vai dar mais uma oportunidade para eu falhar. Exato, era isso que eu ia dizer. É mais um risco eu não cumprir. É mais uma coisa que eu não consegui fazer, que foi escrever no calendário. Olha, uma coisa curiosa, não é? Parece que estamos a falar aqui de coisas muito práticas e que isto é quase um acessório, mas eu acho que às vezes é mesmo por aqui que nós podemos estabelecer o que é que queremos. Há pessoas que eu tenho conversado que começaram a fazer uma organização de gestão pessoal com as refeições para a semana planeadas, não é? Há quem faça as refeições previamente, ao domingo, há quem prepare a emenda semanal e prepare as coisas já todas organizadas para a roupinha, semana. por aí afora. Tudo por aí. E há quem, como eu, olha para o frigorífico e diz, ok, o que é que vamos inventar, não é? E que as únicas vezes em que consegui estabelecer foi durante agora o confinamento, que tive que estabelecer uma semana em que não dava para sair à rua e, portanto, tive mesmo que estabelecer o que é que íamos fazer em termos de gestão de refeições. Mesmo assim, não consegui cumprir nem metade daquilo que eu tinha estabelecido. Ou sobrava comida, ou trocávamos o dia daquilo que era para fazer num dia e fazíamos no outro. Eu acho que é muito importante que nós olhemos para a maneira como nos sentimos bem, como nos sentimos confortáveis na relação. Se não está a funcionar, se calhar temos que ajustar, se calhar podemos ir buscar algumas destas sugestões, destas inspirações. Ok, vou experimentar a fazer isso da emenda semanal, vou experimentar a fazer isso de adiantar os lanches ou adiantar os acompanhamentos para a semana. Olha, vou fazer isso do calendário, de ter o dia do filho único. Não é? Quando quem tem irmãos, estabelecer o dia em que eu vou buscar só um à escola mais cedo e vamos ter o nosso lanche e vamos estar juntos, ou vamos almoçar, ou vou estabelecer o dia dos irmãos, ou o dia da mãe, ou o dia do pai. Todas estas coisas que podem existir, não é? Ideias, de uma forma planeada, mas que têm que existir quando nós sentimos que faz sentido para a nossa relação, não é? Seguir receitas, seguir fórmulas, muito provavelmente é como vestir um casaco que não é nosso. Vamos não entrar em rótulos, não é? Vamos entrar aqui na parte da rotulagem que não se deseja de todo em questões familiares. E para falarmos agora desta responsabilidade, que já falaste agora há um bocadinho, da parte dos nossos recursos pessoais. De que maneira é que gerimos estes recursos pessoais para o fim e ao cabo tudo aquilo que nós todos queremos, que é a harmonia familiar? Exatamente. Se nós percebermos que, em primeiro lugar, nós somos os responsáveis pelo nosso cuidado, não é? Que nós temos que esperar de nós próprios esta intenção de colocarmos as nossas prioridades em primeiro lugar. Se nós não fizermos isto e ficarmos à espera que seja o patrão a não nos dar uma tarefa às 5 menos um quarto quando é para sairmos às 5:30, se nós não ficarmos à espera que sejam os nossos familiares a perceberem que nós precisamos de uma folga, mas nos anteciparmos e dizermos, olha, hoje podem por favor ficar com eles ao jantar, que eu preciso de desanuviar, fazer o que quer que seja que cada um de nós precise naquele momento. Se nós não ficarmos à espera que seja o médico ou o centro de saúde a lembrar-nos que, olha, já não vem cá há muito tempo, se calhar devia vir fazer uma consulta para verificar aquele seu problema, sabe que ficou aqui há não sei quanto tempo. Olha, sabe aquelas dores que anda a ter que se calhar deveriam de ser avaliadas? Nós não podemos estar à espera que sejam os outros a olhar para as nossas necessidades. Temos que ser nós a estabelecer com responsabilidade aquilo que nós precisamos, a saber dizer não e a saber dizer sim, não é? Portanto, todas estas coisas... Até porque o não muitas vezes é um sim. Claro. É um não a outra coisa para dizer sim àquela que precisa de acontecer. E a ti próprio às vezes, não é? A ti próprio tu dizeres... Quando tu às vezes não tens coragem em qualquer que seja o contexto, ou familiar ou profissional, de dizer um não,
estás-te a negar por ou seja, estás constantemente a dizer sim a tudo. Há um momento em que tu vais ter que dizer o não, porque senão tu vais estar-te a sacrificar e estás a deixar de ser uma prioridade na tua vida. E a pessoa, e quem está à tua volta também vai perceber da importância que tu acrescentas ao momento e ao dia-a-dia, seja em contexto pessoal, que seja profissional. Por isso mesmo, um não, muitas vezes, é um sim a tudo que se passa à nossa volta. Mas eu achei muito giro essa tua ideia do dia da mãe e o dia do irmão, nunca tinha pensado nisso. Muitas das vezes... Coisas simples, mas que podem funcionar E bastante nesta bem. questão da gestão do tempo é um tema que me apaixona porque eu sou péssima a fazê-lo e, portanto, pesquiso imenso e tento estabelecer, já experimentei não sei quantas estratégias. Uma das que eu tenho perdurado aqui um bocadinho mais é tentar encontrar então estas âncoras, não é? Porque eu sou muito boa a esquecer-me daquilo que é fundamental, porque vivo muito intensamente aquilo que estou a fazer, tenho assim uma espécie de mergulho quando estou numa conversa, quando estou com alguém, quando estou a fazer alguma coisa, entro assim completamente de mergulho e é muito fácil esquecer-me de almoçar, esquecer-me de qualquer coisa que é fundamental, esquecer-me de dormir, não é? Eu conheço isso em algum lado. Pronto, e acho que vou precisando destas âncoras que me vão lembrando daquilo que é fundamental. E de há uns anos para cá eu tenho estabelecido uma coisa diferente, que felizmente estas agendas digitais que nós agora conseguimos utilizar facilita-me imenso, que é estabelecer na agenda aquilo que realmente são as prioridades, que é esta ligação entre criar a responsabilidade que sou eu que tenho que lá ter aquela prioridade definida e dedicar-lhe um determinado tempo. Então eu tenho já estabelecido quais é que são os dias e as horas a que eu vou ao ginásio e isso está em primeiro lugar estabelecido na agenda. E é para ti. É para mim. É evidente que quase todas as semanas um daqueles blocos de horário é substituído. Mas ele para ser mexido e para ser realocado fui eu, não é? E tive que olhar para a minha gestão de prioridades, não é? O estar com os meus filhos também está lá definido quais é que são os dias em que eu quero ir buscá-los à escola, quais é que são os dias em que eu vou almoçar, quais é que são os dias em que eu vou almoçar com uma amiga, quais é que são... E estas coisas às vezes pode parecer ridículo que estejam numa agenda porque só deveria de lá estar, ir ao médico, reunião com não sei quem, gravar o podcast com a Lucy, ter as minhas consultas, enfim, todas essas coisas, mas não. Inclusivamente está lá o tempo de leitura, por exemplo, eu gosto que esteja na minha agenda que eu naquele dia vou ler meia hora, porque senão vou-me esquecer e é uma prioridade para mim. Não é? Então é este estabelecer daquilo que funciona para nós. Eu preciso muito destas âncoras. Se calhar para outra pessoa qualquer isto vai parecer pouco espontâneo, não é? Ok, agora vou definir o dia em que eu vou ler, quer dizer, eu gosto de ler quando me apetece. Mas aí já está, cada um gera a sua maneira, desde que não se esqueça das prioridades. Exatamente. E que seja sempre primeiro. E esta forma de amar em ação, que falámos que íamos aqui conversar um bocadinho, que não pode ser passiva de todo, não é? Como é que se ama em ação, Inês? Conta-nos lá. Olha, porque o cuidar, não é? A palavra cuidar parece aqui um verbo que transmite uma certa sensação de estar, não é? Uma certa sensação de passividade, no sentido em que eu cuido, mas não tem aqui necessariamente uma ideia de que eu vou agir, não é? E o amar ainda tem mais essa carga, não é? Parece que eu, quando amo alguém, é uma coisa que se sente, está passivamente e acabou. E não é bem assim, ou seja, quando nós amamos alguém, quando nós amamos fazer algo, quando nós estamos numa relação de amor, o cuidar é esta mesma forma de estar a amar em ação. Ou seja, eu quando quero cuidar de estar contigo, quando eu quero mostrar-te que gosto de estar contigo, eu tenho que cuidar... Também gosto de estar contigo, Inês. Temos de cuidar da maneira como estamos. Eu tenho que estar atenta a como é que tu estás, tenho que estar atenta a como é que eu estou, se eu estou mais cansada e já não estou a conseguir estar a prestar tanta atenção como eu gostaria, eu tenho que, por gostar de estar contigo, por gostar de estar na nossa relação, tem que estar em ação. E este cuidar de mim para estar o mais disponível, por exemplo, quando eu combino alguma coisa com o meu filho,
eu tenho que garantir que naquele momento eu consiga estar no meu melhor possível, não é? Não é o meu melhor, porque isso não existe, mas é estar o melhor possível. Então eu tenho que cuidar... Aquilo que tu tanto ambicionas para aquele momento, não é? Exatamente. E para mim acho que isto não há amar sem cuidar, não é? E tanto o cuidar tem que ser aqui algo muito intencional, tem que ser algo pensado, tem que ser algo, lá está, planeado, à maneira de cada um, Exatamente. com a objetividade que cada um Com as lhe queira prioridades dar, de cada um. não é? Mas sem isto não há o amar, não é? Portanto, não dá para chegarmos à adolescência e dizermos a um filho de 17 anos, não, mas eu amo-te muito. Não reparaste que eu estive sempre aqui a cozinhar para ti? Não reparaste que eu estive aqui sempre a arrumar-te a casa? Não reparaste que eu estive aqui sempre a garantir que tu tinhas roupa lavada? E o mínimo que tu podes fazer é isto. Eu amei-te. Sim, é verdade. Isto é uma forma de amar. É uma forma de cuidar. Mas talvez haja mais para além deste cuidar, não é? E tudo isto é fundamental, ou seja, também não podemos descurar tudo isso e agora vamos nos esquecer que essa parte é fundamental, porque faz parte da nossa parentalidade, não é? Educarmos para estas responsabilidades também. Mas é fundamental o outro lado, que é estar disponível para escutar, estar disponível para partilharmos interesses, para criarmos memórias conjuntas. Tal amor ativo. Não é? E isso também é cuidar da nossa relação, não é? E também é demonstrar que amamos alguém, também é demonstrar este Aqui até nosso já amor. poderíamos entrar quase no tema da inteligência emocional, não é? Que é algo tão importante e cada vez mais, e conseguimos isso através desse tal estabelecimento de prioridades e também desse amar com o coração aberto, que nos permite captar muito mais o que se passa Cuidar das nossas emoções. Cuidar das E educar para a educação destas emoções também nos outros, não é? Trabalhar o tal florescimento, o nosso e o dos outros, não é? Esse Se é a mudança que queres ser no mundo, queres ver no mundo, como dizia Gandhi, e eu acho que isso é uma grande prioridade, é que nós também sermos os tais agentes da mudança. Estás-me aqui a ouvir isto, nós estarmos qualquer um de nós esteja a ouvir, e aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz sentido na nossa vida, acabamos por aplicar. Eu achei delicioso essa parte que falaste do dia da mãe, o dia do irmão, e é uma coisa super curiosa. Estamos aqui a cuidar da parentalidade também dos outros, não é? É a nossa forma de contributo. É verdade. De cuidarmos da nossa comunidade, de verdade. ajudarmos a que a nossa comunidade, as pessoas que nos escutam, as pessoas que possam de alguma forma estar relacionados connosco ou não, que não nos conheçam de lado nenhum, possam também deste momento retirar um autocuidado, não é? Portanto, estarem a poder refletir as suas próprias intenções e ao mesmo tempo estarem a cuidar da parentalidade que vão ter depois a exercer no seu dia-a-dia. Inês, eu acho que a nossa conversa também está a chegar ao fim. Já tivemos um episódio dedicado à presença, agora no cuidar. Queres adiantar já o próximo tema? No próximo episódio vamos falar então sobre desenvolvimento emocional e sobre como podemos conhecer melhor as nossas emoções e perceber o que é que podemos fazer com elas e como é que podemos utilizá-las a nosso favor aqui na nossa parentalidade para o florescimento, tanto o nosso como o dos nossos filhos. Oi Inês, foi mais uma vez um prazer estar aqui contigo e a gente também espera que as pessoas do outro lado tenham tanto prazer nestes pequenos momentos como nós, e então vamos nos juntar já no próximo episódio e contamos consigo também. Até à próxima. Até à próxima.